das causas disso. Mas também vários campos de pesquisa exigem colaborações interdisciplinares. Naturalmente, poderia até não se fala de interdisciplinaridade. Por exemplo, tem um exemplo de uma interdisciplinaridade que eu chamo de serviço nas pesquisas arqueológicas. Um arqueólogo pré-histórico, ele vai precisar, no seu trabalho, para concluir e também para interpretar os seus achados, da paleobotânica, que vai analisar a vegetação e dar indicação sobre o clima da época, e vai precisar da geologia para situar seus achados dentro das estratas geológicas, vai precisar da paleontologia, ele vai também precisar da física nuclear para datar os seus achados. Ele vai chamar pelas competências, também uma forma de interdisciplinaridade já praticada. Também tem casos onde as disciplinas não é a mesma coisa, não é exatamente uma interdisciplinaridade de serviço, onde um líder vai chamar pelas competências dos outros, mas grupos que vão de ciência que vão se reunir para resolver em comum um problema. Por exemplo, as pesquisas sobre o tratamento das patologias cardíacas. Para isso, você vai precisar, com certeza, da medicina clínica, da cirurgia, às vezes, nem sempre, mas você vai precisar também das competências da física, da informática, para conseguir imagens medicais que vão permitir o diagnóstico. Aconteceu um progresso imenso por causa das descobertas e das realizações da física, da informática, dentro do campo da medicina. Você vai precisar das competências da imunologia. Para introduzir próteses cardíacas, você vai precisar de engenharias mecânicas, das ciências dos materiais. Eles utilizam novos materiais dentro desses próteses, da farmacologia também. Então, é isto dentro de uma universidade medical, você vai ter, em torno de um tema de pesquisa, e para uma realização aplicada, como o senhor falou, que é uma ciência a ser aplicada, você vai ter essa combinação de competências. E, além dessas colaborações pragmáticas entre savoir-faire e saber-fazer, existem também movimentos de convergência entre disciplinas, surgimento de novos campos de estudos estáveis, que não são apenas um tema de trabalho comum, um projeto de realização comum, que são novos campos científicos, que são as interdisciplinas. Bom, o próprio movimento da ciência foi sempre da combinação das disciplinas, mudou entre o século XIX e hoje. A definição das disciplinas não é a mesma, de jeito, novas disciplinas aconteceram, outras se combinaram, faz parte. Mas aconteceu um movimento acelerado agora de convergência e de mudança. E, por exemplo, apareceu uma interdisciplina recente, a biologia molecular. Ela é um campo, você tem departamentos de biologia molecular, institucionalização da biologia molecular, mas que vão combinar a biologia, a química, a informática, a física, a matemática. E todos eles colaboram para criar esse novo campo. Então, a interdisciplinaridade, às vezes não se fala de interdisciplinaridade, ela se pratica, ela existe. A característica comum a todas essas formas é associar disciplinas que tratam das dimensões materiais da realidade. Dimensões e características físico-químicas, mecânicas, biológicas. E muitos progressos foram conseguidos nesses domínios, em particular no domínio das tecnociências. Mas os obstáculos
como o professor falou, né? E os sucessos são muito mais raros quando as disciplinas humanas, sociais, entram na colaboração. Tem muitos esforços, mas até agora, o desafio maior, as resistências mais fortes, os desentendimentos, a barreira dos desentendimentos, eles se erguem entre dois grandes campos de estudo. As ciências, que às vezes se chamam duras, eu diria mais as ciências da matéria, e as ciências humanas, eu chamaria mais da ciência da imaterialidade. Eu vou desenvolver. O desentendimento, do ponto de vista de muitos cientistas das ciências duras e pragmáticas, as ciências sociais, as ciências psicológicas, as humanidades, eles não passam de um simples blá, blá, blá. É blá, blá, blá. Alguém que fez uma apresentação lá em Belo Horizonte, ele falou disso, o blá, blá, blá. E vamos mostrar, ele trabalhava sobre o blá, blá, blá do Freud. E mostrou como o blá, blá, blá do Freud, na realidade, pode ser uma coisa bem concreta, você poderia ter provas concretas. E o que as ciências sociais podem dizer frente a essa crítica? É verdade. As ciências sociais e humanas, elas não trabalham sobre algo tangível. Eles trabalham sobre o quê? O sentido que os seres humanos dão ao que eles fazem. A questão da produção e da circulação do sentido é central para as ciências humanas. O sentido é a matéria imaterial sobre a qual eles trabalham. Nada tangível, nada concreto. Mas, bem se sabe que as ideias, os saberes, as ideologias, eles podem mudar a face do mundo. Não são simples sonhos sem consequências. A história antiga e recente evidencia o fato que todas essas ideologias, ideias, teorias, representações, eles são pujantes fatores de evolução de nossas sociedades, de nossas condições materiais de vida. E até o que é a ciência, os saberes. Os saberes são do domínio do imaterial. É uma descoberta científica, vai permitir uma outra descoberta científica. Eu vou retomar essa questão. E as ciências humanas, porque não é, o desentendimento não é apenas do lado das ciências duras, entre aspas, também das ciências humanas. Por seu lado, eles custam aceitar a ideia de que a realidade não material, as ideias, representações, tudo isso, sobre o qual eles trabalham, essa realidade imaterial, ela é arraigada num alicerce de materialidade. Para pensar, para ter ideias, para fazer projetos, para ter representações, o ser humano depende do funcionamento do seu cérebro enquanto sistema biofísico. Para permanecer, para se reproduzir no futuro, para construir o seu futuro, qualquer sociedade tem que manter as bases materiais da sua reprodução física e demográfica. Se uma sociedade for, um grupo for para desaparecer, a sua cultura vai desaparecer também, pode ficar no cantinho do museu, mas não vai continuar existindo e viver. O desafio intelectual de ambos lados da barreira de desentendimento é o seguinte: do lado das ciências sociais, admitir que a própria existência do universo imaterial sobre o qual eles trabalham é condicionada pelas bases materiais da sua reprodução. Ele tem que aceitar. E muitos
dos cientistas sociais têm dificuldade em aceitar isso. E quando o biofísico vem falar, os médicos dos hormônios, tudo isso que vão ter uma influência sobre como a gente pensa, tem uma resistência nisso. Mas é verdade. Isso não quer dizer que as ideias não têm a sua própria lógica, mas elas têm uma base material. Do lado da ciência da matéria, tem que reconhecer que as ideias, as instituições sociais, até os afetos, os sentimentos, eles possuem seu nível intrínseco de existência. Eles interagem entre si. E, então, constituem objetos de estudos. E vai ter encadeamento de causalidade entre ideias, ideologias, que não passam pela materialidade. Existe uma ordem de causalidade que não implica na intervenção da materialidade. E tem que aceitar isso. E não é porque para muitas das ciências duras, tem as coisas reais, com formas de causalidade que a gente pode demonstrar, e tem que vai enfeitar um papel que vai em torno do presente, mas o presente é coisa importante. Não, o papel também tem a sua própria lógica, e tem que pensar nessa lógica, e tem que analisar com instrumentos rigorosos do pensamento, que são instrumentos científicos, e como o professor falou, tem que ter nas ciências sociais o nível mais alto de rigor científico para poder colaborar. E, no mesmo tempo, o estatuto da ciência, hoje em dia, ele muda dentro de todo esse transtorno dos conceitos, com a complexificação, a hibridação da realidade contemporânea, onde muitos aspectos são, por um lado, técnicos, materiais, por outro lado, econômicos, todos os domínios do meio ambiente, da saúde, da poluição, tudo isso, né? As questões científicas, eles vão combinar de modo muito intricado dimensões humanas e dimensões materiais. E as ciências e as técnicas, elas são cada vez mais submetidas às preocupações da sociedade. Os cientistas, as universidades, elas são questionados pela sociedade, que tem dúvidas, que tem preocupação sobre onde vão conduzir novos temas de pesquisa, quais vão ser as consequências dos achados científicos. E a ciência, que precisa cada vez mais, não tem mais o cientista que vai trabalhar no seu cantinho com uma caneta, uma folha de papel, ele vai precisar de dinheiro. E de onde vem o dinheiro? Ele vem da sociedade. E a sociedade, através dos seus representantes políticos, vai questionar o cientista. E vai dizer, aqui tem uma questão que preocupa a gente, e você tem que trabalhar nisso. E você tem, agora, no Brasil, na França, todos os países, orientações que são orientações dadas pelo político, pelo sistema político, através dos financiamentos, sobre o funcionamento da ciência e a orientação dos temas de pesquisa. E muitas dessas questões, né, são questões a qual a academia e também outros órgãos mais privados de pesquisa também, né, eles são vinculados à sociedade. E os problemas que são oriundos da sociedade são profundamente emprenhados de blá, blá, blá. E quando se fala dos medos, dos transgênicos pela saúde, tudo isso, você tem
medo, representações, imaginações, realidade, tudo isso. E o cientista que vai ter que pensar e trabalhar nisso, ele vai ter que pensar sobre todo esse conjunto, que não é apenas da matéria sobre a qual ele costuma trabalhar, mas todo o resto. E todas essas questões de ambiente, urbanismo, infraestrutura, agricultura, saúde, todas essas questões hoje, eles combinam essas duas vertentes do mundo e da realidade. Então, a colaboração entre tecnociência e ciências humanas, ela é mais que nunca imprescindível. E para agilizar tal colaboração, precisa-se de um quadro conceitual, né, que possa esclarecer a visão, os objetivos de cada grande campo científico. Não se trata de chegar a uma visão comum, mas de trabalhar sobre as diferenças, porque são as diferenças que são a riqueza do debate científico. Então, por isso, eu vou propor um modelo heurístico. Heurístico quer dizer para permitir a discussão, né, e a reflexão, o debate. Né, é um modelo que vai tenta dividir a realidade em dois universos conceituais distintos, que são universos conceituais, não são propriedades do mundo, da realidade, são modo de apreender o mundo distinto para pensar depois sua interação. Um universo da materialidade, sistemas de interações físicas, químicas, biológicas que acontecem no mundo onde nós vivemos, são a atmosfera, a biosfera, a hidrosfera, e também os sistemas artificializados, né, criados pelos homens, pelos seres, pela sociedade, mas que também, como a cidade, o mundo urbano, os instrumentos, que são produção da sociedade, mas que são realidades materiais. Eles podem ser analisados a partir do universo de conceito da materialidade. Você tem um universo da imaterialidade, né, que são a produção e a circulação do sentido, a cultura, no final, né, que são as representações mentais, os saberes estéticos, os saberes científicos, os modelos estéticos, que são também as normas, os valores, tudo isso que constitui a cultura de uma sociedade. E tem que aceitar a especificidade de cada campo. Mas, na realidade do mundo, tal como nós encontramos, nós estamos frente a uma realidade híbrida. E são as interações entre esses dois campos que tem que explorar, que tem que pensar, respeitando a diferença. Mas, pode se dizer, utilizando esse modelo, que tem várias cargas de materialidade e de imaterialidade conforme os problemas tratados. Quando você vai trabalhar sobre sistemas naturais pouco ou não antropizados, modificados pelo homem, quando um astrofísico trabalha sobre os planetas, ele vai trabalhar sobre as dimensões materiais do mundo, né? Quando vai se trabalhar sobre uma floresta primária, não no centro talvez da Amazônia, e existem ainda zonas não tocadas pelo homem, mas pode ser um biologista, um ecólogo, pode trabalhar sobre um sistema ecológico sem fazer intervir as representações e tudo isso. Da mesma maneira que alguém que vai trabalhar sobre a religião, que vai trabalhar do outro lado, né, que vai trabalhar sobre a religião, que vai trabalhar sobre os sistemas de pensamento, ele não vai precisar das dimensões materiais. Mas
se precisa trabalhar sobre as paisagens humanizadas, transformadas pelos homens, que são a maioria das paisagens que existem no mundo, né? Paisagem no sentido dos geógrafos, né? Uma natureza utilizada, ocupada pelo homem. Quando se trata de trabalhar sobre o corpo humano, é um corpo físico, mas também social, lá tem sempre que combinar dimensões materiais e imateriais. Quando se trabalha sobre sistemas técnicos, quando se trabalha sobre sistemas urbanos, tem também que combinar as duas vertentes da realidade. Então, isso quer dizer que os estudos disciplinares, eles ficam, quando se fala de interdisciplinaridade, não se trata de dizer que tem que não continuar trabalhos disciplinares. As disciplinas são a base da produção do conhecimento, né? Mas você tem todo um domínio de estudos, de projetos interdisciplinares que são de natureza fundamentalmente híbrida e necessariamente interdisciplinar. A interdisciplinaridade não é a solução a todos os problemas, não. É um instrumento a mais para trabalhar sobre alguns tipos de problemas contemporâneos, resultados da evolução da ciência e da sociedade. Então, a colaboração entre esses dois campos de ciência, da materialidade e da materialidade e da imaterialidade, seu pré-requisito é um respeito mutual. Como já falamos, as ciências humanas devem pensar da possibilidade da contribuição das ciências físicas, e as ciências da materialidade eles devem respeitar e reconhecer o rigor, a objetividade das questões e dos objetos de trabalho